Para abrir os trabalhos desta manhã, abordando o tema "O bem-estar em 2050 será tão diferente de hoje?" É a pergunta. E aí, para incendiar, nós convidamos o presidente e diretor criativo da Agência Idealista e membro do Conselho de Curadores da Fundação Educacional Inaciana, Padre Saboia de Medeiros, senhor Silvio Matos, por favor. Bem-vindo, obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. Parabenizo os organizadores, principalmente Dr. Ingo e Padre Peters, pela iniciativa, sempre fundamental. Espero que por muitos e muitos anos, quem sabe até 2050, ainda com a nossa presença, com braços mecânicos e alta tecnologia aplicada, estaremos aqui. Vamos falar um pouco de bem-estar hoje, o bem-estar em 2050. Vamos contar aqui com a participação de um cientista político. Não sei se vão caber as perguntas que os senhores querem fazer a ele. Vamos ver o que ele vai contar para a gente sobre o bem-estar em 2050. E, com exceção daqueles que acordaram hoje com um pouco de mal-estar, né, conhecidos como corintianos, o restante está bem preocupado com o futuro do mix que vai acontecer entre tecnologia e a vida humana, e eu acho que o Ricardo vai nos dar aqui alguns insights muito, muito valiosos pelo que ele estava contando para a gente lá dentro. O Ricardo Senes, portanto, é bacharel em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e tem mestrado e doutorado de Ciência Política pela USP. É especialista em cenários políticos e econômicos, formulação e implementação de políticas públicas e avaliação de seus impactos nas empresas. Possui ainda uma experiência em políticas industriais e de fomento e inserção internacional. Atualmente, Senes é membro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, do Conselho do Atlântico, Conselho de Assuntos Estratégicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Conselho da revista Foreign Affairs, e atuou como coordenador do Grupo Internacional de Análise de Conjuntura na Universidade de São Paulo. Senes também é comentarista político e econômico no programa de notícias da TV Jornal da Cultura e, de vez em quando, vocês devem assisti-lo comentando na Globo News. Então, com vocês, Ricardo Senes. Bom dia a todos. Prazer estar aqui de volta. Tive o prazer de participar de um outro fórum, acho que há 2 anos atrás, né? Então, prazer estar aqui com colegas, amigos de reflexão, na verdade, né? Esse tipo de fórum que eu acho que é fundamental no Brasil, né? A gente está meio num processo eleitoral bastante complicado, e cabe à sociedade assumir, não ficar esperando só as eleições em si, mas assumir esse tipo de protagonismo, né? Montar fóruns para refletir sobre o futuro da humanidade e o papel e o lugar do Brasil nesse futuro. E esses fóruns, me parece que tem muito mais a ver com essas iniciativas da sociedade civil, né? Das universidades, dos centros de pesquisa e tal, do que ficar esperando necessariamente que o Estado faça essa reflexão e nos indique caminhos, né? Então, prazer realmente estar aqui de novo na FEI. A minha missão hoje aqui, acho que é de uma provocação sobre o que seria, né, o nosso modo de vida, e talvez o que se chamou aí de do que seria o bem-estar, né, do ser humano em 2050, que vamos combinar que não está muito longe, tá certo? 2050 é um futuro, para essas tendências que nós vamos discutir, não é um futuro distante, né? Nós estávamos aqui, antes de começar o evento, discutindo as teses do Harari, né? Esse autor que está revolucionando um pouco a forma da gente... Revolucionando no sentido de ter sido muito inovador na forma de reinterpretar, né, o que é a evolução desse bicho chamado Sapiens, né? Usando várias disciplinas, né? Eu acho que
O que mais me impactou, como eu não li a terceira versão agora, né, do século XXI, que é o terceiro livro dele, acabei de ser presenteado por ele, mas assim, é um tipo de reflexão muito instigante na medida em que ele põe um objeto, ser humano, né, e a espécie, né, sapiens no meio, e usa várias disciplinas para fazer essa reflexão. Ele não usa só a antropologia, ele não usa só a sociologia, não usa só a economia, ou a evolução tecnológica, ou a teologia. Ele tenta fazer uma reflexão que combina essas várias disciplinas e, portanto, eu acho que ele acabou sendo muito feliz na provocação que ele faz para todos nós. Eu acho que a ideia de hoje é um pouco, obviamente, guardadas as proporções, né, da minha capacidade aqui, mas a ideia era seguir um pouco esse caminho. Quando a gente olha para frente, em geral, e quando você passa naquele corredor ali impressionante das inovações que estão ali, a gente fica muito impactado com relação a tendências futuras pelo que nos diz o caminho tecnológico, né? Sem dúvida, o caminho tecnológico e essa quarta revolução tecnológica que a gente está vivendo, ela é digna do nome quarta revolução tecnológica. Revolução no sentido de que a capacidade tecnológica produtiva ela está evoluindo de maneira tão rápida, no ponto de vista de tempo, e ela está sendo tão disruptiva, que você consegue, a partir dessa dupla característica, qualificá-la como revolução. Não é uma evolução. Evolução, a evolução é aquele processo mais ou menos lento, contínuo, de inovações incrementais, né, que a gente vai, né, a humanidade vai se enfrentando cotidianamente. Revolução é quando essas coisas acontecem num período muito curto e com muito componente de ruptura. E é isso que a gente está vivendo. Então, faz muito sentido a gente olhar para frente, tendo como um dos drives essa revolução tecnológica, não tem a menor dúvida. E eu acho que eu vou comentar rapidamente aqui, eu acho que é o grande tema do fórum, então não vou me ater excessivamente nele. Mas, e aí que vem, acho que a provocação, o desenvolvimento tecnológico, o impacto dele na sociedade, e, portanto, no nosso modo de vida, no nosso modo de produzir, no nosso modo de consumir, ele não se dá no vácuo. Ele se dá com algumas condicionantes muito fortes, né? Se a gente olhar para trás o que foram os impactos sociais, geopolíticos, por exemplo, das revoluções tecnológicas anteriores, da primeira, da segunda e da terceira, a gente vai ver que, obviamente, você teve um drive tecnológico ocorrendo, e uma outra coisa que é como que ele impactou as outras dimensões da vida, distribuição de renda, capacidade produtiva, capacidade de guerra, jogo político, acesso ao que passou a ser os recursos estratégicos. Então, assim, a tecnologia não anda no vácuo, ele anda combinado com essas variáveis, e eu selecionei duas variáveis para a gente discutir aqui, que é a variável de caráter mais demográfico e depois a variável do ponto de vista ambiental, né? Porque são, no meu modo de ver, junto com essa tendência tecnológica, são duas variáveis que vão impactar o que nós vamos fazer da humanidade lá para frente, né? Com as condicionalidades demográficas e com as condicionalidades de caráter ambiental. Então, essa é um pouco a minha tese, né, para essa conversa aqui inicial. Começando com esse gráfico aqui, que talvez os senhores conheçam, que é como que as tecnologias foram incorporadas, essa é a base aos Estados Unidos, em termos temporais, ao longo dos últimos anos, né? Não importa ali os anos embaixo, mas importa a inclinação das curvas, né? Você pode ver que tem algumas tecnologias cuja a penetração na sociedade ela ocorre do ponto de vista temporal muito rápido. Então, ela rapidamente, elas são as com a inclinação mais acentuada. Conforme você vai andando na história, e principalmente chegando nos últimos anos aqui, dá para perceber que a rapidez de penetração das tecnologias vão ficando cada vez mais acentuadas, mais rápidas. Nós estamos claramente num processo dessa natureza, né? A última flechinha aqui, cinzinha, é o smartphone. Entre a invenção do smartphone e a generalização do uso do smartphone na sociedade, você tem um gap de poucos anos. É diferente de tecnologias que demoraram 10, 15, 20 anos para serem incorporadas de maneira profunda na sociedade. As tecnologias mais recentes têm essa característica, porque são tecnologias
que passaram a ter um acesso muito rápido, não só para o usuário, mas para pequenas empresas ou startups que queiram utilizar essa plataforma. Ela é uma tecnologia que acabou sendo, em grande medida, muito acessível, que era diferente, por exemplo, do desenvolvimento tecnológico da segunda Revolução Industrial, quando você precisava ter um investimento em capital tão significativo que poucos players podiam entrar naquele jogo tecnológico. Né? Nós estamos hoje num tipo de avanço tecnológico, que é essa questão de base digital e etc., que ele não só é muito rápido, mas ele é, do ponto de vista de acessibilidade, não só do usuário, mas de quem quer produzir, relativamente com baixas barreiras. Né? Então, isso gera uma característica importante e é um dos pontos. A segunda questão, que tem a ver com esse movimento, está pequenininho aqui a apresentação para a distância aqui do que os senhores estão vendo. Mas, basicamente, ele está caracterizando, talvez, algo que os senhores já tenham visto aí, não vou perder muito tempo aqui, mas, basicamente, tem duas informações importantes nesse slide. Uma, naquele gráficozinho dos ovais ali, é que, dentro da quarta revolução tecnológica, você já tem 3, pelo menos, sub-revoluções ocorrendo. Né? Nós já estamos na terceira sub-revolução dentro da revolução tecnológica. Se você entender que essa revolução tecnológica começou lá com o aprofundamento, né, da dinâmica das tecnologias digitais, no seu core, lá atrás, né, nos softwares, nos computadores pessoais, ganhando uma dimensão de celular, de smartphone, etc., até o que hoje passou a ser a economia de algoritmos, a agricultura de precisão, a economia colaborativa, etc., é como se tivesse, dentro da quarta revolução, 3 processos, 3 subfases muito rapidamente sendo avançadas, sendo implementadas. É isso um pouco a ideia de que não só essa revolução está em andamento, como ela também gera novos patamares tecnológicos muito rapidamente, dentro dessa própria onda. E do lado ali tem os números que são assustadores com relação a a rapidez do avanço dessa tecnologia. Por exemplo, o tráfego global de internet entre 2015 e 2019 vai ser 66 vezes maior. Estamos falando em um período de 4 anos, o fluxo de dados na internet vai multiplicar por 66 vezes. Esse é um tipo de dados, já devem bater neles com uma certa frequência, mas é dessa dimensão do nosso problema, né, que a gente vai ter que enfrentar. 100 milhões de pessoas estão empregadas hoje no setor de TI. Isso, se a revolução continuar, nós estamos falando de um salto do ponto de vista de empregabilidade nesse segmento. É óbvio que ele está implicando também desemprego em outros segmentos. Nós estamos falando de uma transição do ponto de vista de focos dinâmico de produção de valor na sociedade de maneira muito rápida. Esse é parte das consequências que a gente vai ter que discutir. Mas, enfim, vendas de e-commerce, 25 trilhões em 2015, né, crescendo a taxas de 2 dígitos por ano na maior parte dos países do mundo. É isso que nós estamos dizendo do ponto de vista de uma rápida revolução, com rápido impacto e rápida penetração na sociedade. Esses dados aqui os senhores devem conhecer, mas basicamente para instigá-los. Agora, vamos avançar um pouco para, como eu comentei, para outras dimensões desse avanço tecnológico, né, que ele não ocorre no vácuo, ele ocorre com condicionantes muito importantes. Esse é um dado que me chamou muita atenção. A gente já discutiu isso aqui em 2, 3 fóruns diferentes, no MBC, no pessoal na Associação da Indústria de TI, né, na Brascom, em outros fóruns. Isso aqui é basicamente onde estão surgindo as grandes multinacionais digitais, né? Os grandes players que estão conseguindo navegar do ponto de vista de produção, não de consumo, né, de produção, do ponto de vista da economia digital. E está dividido, propositalmente, por região do mundo. Olha a concentração em América do Norte. Segundo, a presença da Ásia. Terceiro, a Europa, que, paradoxalmente, né, quem puxou a primeira Revolução Industrial, né, a segunda,
Na terceira revolução industrial, andou ali no meio e está perdendo, do ponto de vista de originação de negócios, está perdendo para a Ásia, que mal participou, né, foi tardiamente incorporado na primeira e na segunda revolução tecnológica. Na terceira, eles já entraram forte, e, né, Japão, Coreia, etc. E na quarta, estão na frente da própria Europa, né? E depois, África e América Latina lá atrás. Então, o que esse primeiro dado aqui nos leva? Se a gente estiver pensando o que é o modo de vida médio do ser humano, né, o bem-estar médio do ser humano no mundo, e não só nos polos geradores e mais dinâmicos da tecnologia, nós já temos algumas indicações de que essa revolução tecnológica vai impactar diferentemente populações que estão em diferentes países. Nós não estamos bem posicionados, nós brasileiros, né, ou latino-americanos, não estamos bem posicionados. A gente tem um enorme desafio de conseguir usar essa dinâmica tecnológica aqui em desenvolvimento para, de alguma maneira, transformar ela em produção, modo de produção, né, viabilizar a produção e, obviamente, que tem um impacto positivo na nossa qualidade de vida, brasileiros, latino-americanos, e não só como usuários, mas como atores ativos, né, na captura, né, na capacidade de transformar essa tecnologia como parte da nossa forma de organizar a nossa economia e organizar a nossa sociedade, e não só como consumidores. Primeira provocação, né, o que tem de elemento fundamental, do ponto de vista de desafio, dessas revoluções tecnológicas, em termos de distribuição, por exemplo, de bem-estar, de renda, nesses diversos países. Ele é claramente assimétrico, é um desafio fundamental para a gente pensar o que vai ser o bem-estar do ser humano daqui a 30 anos, né, 40 anos, 50 anos, a partir dessa mega-revolução. Essa é uma primeira provocação do ponto de vista geográfico, né, distribuição entre as regiões do mundo. O Brasil, isso aqui é um gráfico do Brasil com relação a como que tem sido o consumo dos brasileiros em termos de uso dos dispositivos de TI. Dá para ver que o brasileiro responde rápido. Não é que nós estamos alheios a essa tecnologia, né? O brasileiro responde rápido. Hoje, o azulzinho é basicamente o dispêndio no mercado brasileiro de smartphone, né? Você pode ver que o crescimento de 2012 para cá, 2013 para cá, é assustador, né? Virou o principal item de dispêndio para acessar essa tecnologia. Pergunta: que tipo de impacto está gerando na sociedade brasileira? Né? Do ponto de vista, não do uso da tecnologia, mas da capacidade de pegar essa tecnologia e transformar em outra coisa, em modo, né, de alguma maneira, modo de vida. O que nós estamos dizendo? Isso aí tem a ver com tecnologia que nós estamos utilizando para o nosso dia a dia, ele está dentro das nossas empresas, ele está virando negócio, ele está virando polo de geração de recursos, ou o grosso desse movimento tem a ver com o Brasil ser a segunda cidade com mais intensidade de uso de Uber no mundo? Ou nós estamos falando aqui que o Brasil é o segundo país com maior uso de Facebook no mundo, né? É esse uso que nós estamos falando, ou nós estamos falando da segunda hipótese, que seria como transformar isso não só do ponto de vista de usuário dessas tecnologias, mas de transformação da própria modo da gente gerar valor, gerar renda e, portanto, mais bem-estar no Brasil. Segundo ponto da provocação. Esse gráfico aqui, ele indica como que a população no mundo vai evoluir, né, no futuro próximo. Nós estamos nessa curvinha vermelha aí, é 2015. Em 2010, 2009 mais ou menos, foi a primeira vez na história da humanidade que começou a ter o maior número de pessoas vivendo nas cidades do que vivendo no campo. É a primeira vez na história da humanidade que você consegue ter população vivendo nas áreas urbanas, de alguma maneira sustentado, do ponto de vista de alimento, etc., etc., por metade da população trabalhando no campo e a outra metade não trabalhando no campo. Quando você olha para frente, qual que é a tendência?
Primeiro é crescimento populacional acelerado. E segundo, é uma crescente urbanização do resto do mundo. Por que eu digo resto do mundo? Porque se você pegar a dinâmica de urbanização, ela começa na Europa, né, com o processo, aliás, da primeira Revolução Industrial, quando ela começa a ter todo o êxodo rural e migração para as cidades, vai para a América do Norte, que embarca também na Revolução Tecnológica, e tem todo esse processo de urbanização. A América Latina, e o Brasil é um clássico exemplo disso, dos anos 50 para cá, o processo de urbanização brasileiro é massivo. São essas megacidades que hoje caracterizam o Brasil, né, que tem a ver com o processo de industrialização brasileira. Esse mesmo processo não passou ainda no grosso da Ásia, não passou no grosso da Ásia Central, não passou no grosso do Oriente Médio, não passou no grosso da África. Todo esse resto do mundo ainda está passando por um processo de urbanização semelhante ao que nós passamos dos anos 50 até recentemente, e o que os europeus passaram pós Primeira e Segunda Revolução Tecnológica, e que ainda tem o grosso das populações mundiais estão passando isso. A China, com todo esse mega processo, 20 anos, 25 anos de crescimento acelerado, conseguiu ter, o que há poucos anos atrás, 50% da população na cidade. Falta mais 50% da China ir para a cidade. A Índia tem 70% da população no campo, só tem 30% nas cidades, e já são aquelas cidades que a gente conhece. Né? Nós inclui aí Malásia, Filipinas, vai incluindo quem vocês quiserem, Paquistão, depois vai para o Oriente Médio, depois vai para a África, Nigéria. Essa população toda vai para a cidade, como ocorreu aqui. Por que eu estou dizendo isso? Pessoal, isso vai definir fundamentalmente o que vai ser o bem-estar médio da população mundial daqui a 40, 50 anos. Tá certo? A gente sabe qual que é o trauma, qual que é a dificuldade de você transitar de uma vida rural para uma vida urbana. Não só do ponto de vista das famílias, do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista de organização desses espaços. Transporte, saúde, acesso à educação, empregabilidade. Tá certo? Todas essas dimensões estão em xeque aqui, numa condição diferente do que foram as anteriores, que é a quarta revolução tecnológica. Então, o que é o ponto, talvez, aqui, para a gente refletir sobre bem-estar do ser humano, né, daqui em 2050? É como que parte importante desse contingente populacional que está sendo deslocado para as cidades e vão continuar sendo deslocados para as cidades, poderão se beneficiar ou não pela essa quarta revolução tecnológica. Como a gente estava comentando ali, por exemplo, do ponto de vista de empregabilidade. O grosso da urbanização na história da humanidade foi em busca, e, na verdade, foi atraído por trabalhos industriais, por emprego industrial. É aquelas massas de pessoas, né, que entravam e saíam das fábricas, que vinham do campo e tinham um emprego precário, mas tinham um emprego na cidade. E era um emprego que era factível para eles o fazerem, porque, no primeiro momento, eram empregos de baixa qualificação. Então, você conseguia fazer essa transição razoavelmente fácil, com muita pobreza. Basta ver o que era Londres, o que era Paris na virada do século passado, né, retrasado para o passado, né, com muita miséria, mas tinham elos de conexões. Esse processo de urbanização, em plena quarta revolução tecnológica, não vai ter a mesma dinâmica. Nos cabe perguntar como que isso vai se processar. O que nós estamos falando? Né? Tiveram pesquisas recentes sobre o que são as grandes cidades africanas hoje. E é incrível, porque são grandes cidades onde o sujeito sai do campo, porque a tecnologia está batendo no campo, e tem maior produção, precisa de menos mão de obra direta, o sujeito vai para a cidade e ele não consegue fazer o mesmo processo na cidade. Então, as grandes cidades, por exemplo, nigerianas, têm um enorme desafio, porque o sujeito ele chega lá e ele não tem empregabilidade. E como é que a gente vai lidar com isso? Né? Nós estamos falando de que a revolução tecnológica não ocorre no vácuo, ela ocorre dentro de um processo socioeconômico muito forte. Se a gente não tiver respostas importantes para isso, isso não é um problema deles, isso é um problema da humanidade. Tá certo? Esses problemas vão se acumular e nós vamos ter tensões no médio prazo claramente derivadas desse tipo de processo. Como pergunta, isso também é um problema para a humanidade. Mas a pergunta, ele não é uma tremenda oportunidade? É uma tremenda oportunidade. E, principalmente, isso aí vem uma tese que a gente também tem discutido,
Por que a Marco Polo foi muito bem como soluções de ônibus para outras cidades semelhantes às brasileiras? Porque ele tinha uma tecnologia adequada para cidades em desenvolvimento, com os pisos complicados, tinha que ser mais robusto, o cara tinha metade das ruas era asfaltada, metade era de terra. Como é que o cara combinou tecnologia para arrumar uma solução para esse tipo de cidade? Talvez a gente esteja falando de algo semelhante aqui. Será que a gente não tem um diferencial importante, nós que vivemos o processo de urbanização em países em terceiro mundo, usar essa tecnologia para gerar solução para essa massa de pessoas aqui? Não é talvez um posicionamento diferencial que a gente poderia ter no Brasil? E aí eu completo com essa outra questão aqui, que vai na mesma linha. Se você olhar essa mudança demográfica que eu estou mencionando como um fator importante por trás da quarta revolução tecnológica, ele também tem um componente do ponto de vista de renda. Se o primeiro, a dinâmica, ela era, vamos dizer, levava componentes complicados para a gente pensar a transição para o meio urbano, quando você olha o que vai acontecer do ponto de vista de distribuição de renda, tem algumas boas notícias aí. Esse processo que está ocorrendo na Ásia, principalmente, de forte crescimento econômico, ele está levando esse contingente populacional, dos seus contingentes populacionais, para o que a gente poderia chamar, de maneira meio precária, né, porque é um conceito difícil de generalizar, ele está levando a uma certa classe média no mundo. Quando você olha a distribuição, né, pega lá, 1950, olha a proporção em países ricos, de renda média e pobres. E olha o que nos espera para frente. O mundo ele está caminhando, se é que vai continuar mais ou menos nesse padrão de desenvolvimento que a gente está vendo aí, né? Puxar por China, Índia, uma certa performance dos asiáticos, etc., e alguma coisa dos latino-americanos, você vai ter um crescimento muito importante desse pessoal. O grosso da população mundial vai ser de renda média, ou dentro de países de renda média, vamos chamar assim, porque também tem desigualdade dentro dos países. Mas o que leva a tipo de reflexão? Por exemplo, pega uma empresa de aviação nos anos 50, sei lá, Panam. O que a Panam cobria ali nos anos 50? Metade da população do mundo que tinha acesso a esses países de renda média viviam na Panam. Agora, pensa qual que as empresas de aviação que hoje estariam melhor posicionadas. Seriam as empresas que conseguiriam estar nesses novos países emergentes atendendo um público de classe média, média baixa, vamos chamar assim. Aí está o mercado. De novo, olhando o nosso caso da Embraer, por exemplo, para ver que a gente tem casos positivos, não só da Marco Polo, mas a Embraer. O sujeito que apostou que esses países de caráter continental, com baixa infraestrutura de transporte, teriam uma demanda enorme para transporte entre cidades médias com populações de renda média. Será que não cabe aí um avião de tamanho médio, com baixa, não precisa ter grandes luxos, ele precisa ser efetivo, tem que pousar em pistas curtas, etc. Porque você tem um nicho de mercado que, de novo, derivado, talvez, de problemas que a gente saiba viver e vivenciou. Tá certo? Talvez a gente tenha aí, conectado com a quarta revolução tecnológica, nós estamos falando, de novo, em olhar nichos de oportunidade. Olhar para frente e falar o seguinte, olha, para responder o que poderia ser o bem-estar, ou o potencial de bem-estar, de demandas das pessoas do 2050, talvez a gente tenha, de novo, alguns espaços importantes se a gente olhar se o mundo vai ficar mais próximo à cara do Brasil ou vai ficar mais próximo da cara de Seattle. Eu acho que o mundo está caminhando para ficar mais próximo de São Paulo, São Bernardo, Campinas, do que de Seattle, tá certo? Los Angeles, etc. Então, nós temos um espaço, obviamente, aí para conectar, né? Essa parceria que a Embraer fez com a Uber, não sei se vocês viram, que é fantástico, né? A Uber escolheu a Embraer para fazer não sei se os senhores viram, fizeram até uma inauguração, um anúncio junto com o presidente da Uber e da Embraer. Escolheram a Embraer para fazer um veículo elétrico de deslocamento urbano para ser conectado com a Uber. Vocês olharem, dá um Google aí que vocês vão ver qual que é o protótipo desse avião da Embraer. Não é avião, é um transporte, como é que chama? Um drone. Um drone para levar a gente conectado na Uber. Conectado na plataforma Uber, desenvolvido pela Embraer.
É absolutamente fantástico. Óbvio, tem a ver com soluções dessa natureza que eu acho que a gente está falando. De novo, tem problema? É claro que tem problema, né? Não estamos falando isso aqui, é transição difícil. Nenhuma transição dessa magnitude que nós estamos falando aqui é livre de tensões sociais, tensões políticas, etc. Ninguém está dizendo isso. Nós estamos dizendo que tem enormes desafios, por um lado, e, simultaneamente, enormes oportunidades, dependendo de como a gente olhar essa figura. Isso aqui é para olhar para o caso brasileiro. Eu adoro esse gráfico, porque, principalmente pré-eleição, né, como as pessoas às vezes entraram nessas eleições aqui com um pessimismo monumental, isso aqui é o que acontece na longevidade brasileira nos últimos anos. Nos anos 60 até hoje. A gente saiu de 54 anos para 74 anos. Desde a transição aí da democracia, quando entra na nova Constituição, que é o SUS, né, que é ali em 1988, a gente sobe de 62, mais ou menos, expectativa de vida, para 74, quase 75 anos. O brasileiro, do SUS para cá, 20 anos, a gente vive, sei lá, 15%, 16% a mais, na média, do que a gente vivia lá atrás. Ou seja, a longevidade do brasileiro está acelerando rápido, tem alguma coisa acontecendo, às vezes a gente não percebe, no ponto de vista, no modo de vida brasileiro, né, que está gerando uma qualidade média aí de vida muito, muito superior ao que a gente podia estar imaginando. E depois a outra, que é outro dado interessante, que é como despencou a taxa de natalidade. Né? Se uma mulher brasileira, em média, nos anos 80, e quando surge o SUS, tinha 3,2, 3,4 filhos em média, hoje uma mulher brasileira, em média, tem 1,8 filhos. Então, assim, do SUS até hoje, a gente sai de uma família média de tipo em país desenvolvido, desculpa, em desenvolvimento, para uma família típica francesa, em menos de uma geração. Eu para minha filha. Tá certo? Então, assim, é um tipo de avanço que, às vezes, a gente não olha para o Brasil, mas para dizer o seguinte, o Brasil está nesse processo de transição demográfica que eu estava comentando no mundo, sim, mas nós estamos mais próximos, talvez, do que foi o modelo, nós estamos antecipados nesse processo. Né? E isso pode gerar para a gente alguma vantagem relativa, mas, realmente, isso tem a ver com o Brasil de maneira integral. Seguindo para pensar essa dimensão do que a gente tem de desafios, né, de novo, para pensar o bem-estar do ser humano, né, daqui a 50 anos, considerando o vetor da quarta revolução tecnológica e tudo o que ele traz de positivo do ponto de vista de consumo, de facilitação, de acesso a conhecimento, etc., desafios à empregabilidade, desafios à produção, quem que vai concentrar a maior parte das rendas geradas por esses novos negócios, etc., Segunda dimensão, a questão da transição demográfica maciça que nós estamos vendo, talvez um dos momentos da história que vão ser essa transição demográfica mais acelerada, tanto do ponto de vista de urbanização, como do ponto de vista de como que a distribuição de renda vai ocorrer. E um terceiro vetor, né, que era o segundo vetor, esse é um terceiro vetor. O terceiro vetor é o seguinte: essa quarta revolução tecnológica, que vai impactar nosso modo de vida, não ocorre no vácuo, não é só pela questão demográfica, geográfica, etc., mas também por enormes restrições ambientais. Tá certo? Se tem um desafio dessa quarta revolução tecnológica que ainda, eu acho que não foi plenamente tratado, é como isso dialoga com as restrições ambientais crescentes que a gente vive. Né? E aqui é um dado. Né? Na barrinha verde é o crescimento da população. Na barrinha vermelha é a distribuição de terras agriculturáveis em proporção à população, ou seja, é terra agriculturável per capita. Olha a curva vermelha e olha o desafio que a sociedade mundial tem para responder. Né? Você vai ter cada vez menos espaço para produção agrícola para cada novo ser humano que surge nesse mundo. E a gente sabe onde ele está surgindo, né? Ele está surgindo cada vez mais na cidade, cada vez mais nos países periféricos, né? Caminhando para esse movimento que a gente estava comentando. Isso aqui é um desafio do caráter, de ponto de vista tecnológico, gigantesco. Né? Não tem... a primeira resposta aqui é como que essa revolução tecnológica vai ser aplicada ao campo para poder gerar alimento suficiente para essa massa de população que deixa de ser
produtor rural ou de subsistência e vai ser consumidor líquido de 100% do que ele consome nas cidades. Tá certo? Desafio tecnológico na veia. Né? Não tem mais espaço, a não ser que a gente vá para a Lua, né? Tem hipótese dessa. Não vamos explorar a Lua, explorar Marte, mas talvez dure mais do que 40 anos para fazer isso. Pode ser, mas nos próximos 30, 40 anos nós vamos ter que responder aqui mesmo. Né? A revolução tecnológica que a gente está assistindo tem espaço para a resposta disso, para responder isso? Claro que tem. Nessa velocidade? Não sei. Né? Se não for por aí, do ponto de vista de produção agrícola de caráter tecnológico, mas ainda dentro da produção que a gente conhece, qual que são as respostas possíveis para isso? Qual que vai ser, talvez, uma das discussões que vocês tenham tido aqui? Hoje, qual que é o nosso perfil de consumo de alimento hoje? O que vai ser o nosso perfil de consumo de alimento daqui a 40 anos? Nós vamos continuar conseguindo comer picanha todo domingão? Né? Ou picanha vai sumir do mapa, picanha vai ser um bem que você vai comer a cada 5 anos. Né? Nós estamos falando de fontes de proteínas que vão ser radicalmente diferentes de hoje? Pode ser. Né? E talvez a tecnologia que a gente esteja olhando agora para a produção pecuária não seja o grosso da tecnologia. A tecnologia vai ser aplicada à produção de inseto, whatever, de minhocas, sei lá. Nós vamos ter que pensar. Ou vai ser sintético. Né? Vamos comer bem hoje, estou vendo as pessoas preocupadas, né? O que eu vou comer daqui? Mas eu acho que esse é o ponto. Esse vai ser o ponto. Como é que a gente vai usar esse tipo de coisa? Para o caso do Brasil, de novo, esse problema mundial, para a gente, é uma mega oportunidade. Porque dessas terras agriculturáveis, como a população brasileira está mais ou menos estagnada, do ponto de vista de terra agriculturável per capita no Brasil, nós estagnamos praticamente. A população brasileira parou de crescer. Já não é mais urbanizada que a Europa, então não tem mais um contingente de urbanização aí importante para ocorrer, quase 80% urbano. Essa condição, somado ao acesso à tecnologia, essa quarta revolução tecnológica, talvez nós estejamos falando de uma mega oportunidade para o Brasil responder nos próximos 30 anos, para contribuir, isso é a tese do Roberto Rodrigues, né? Um amigo nosso de tempo, foi meu sócio na Prospectiva, inclusive, ele está dizendo o seguinte, cara, tem uma missão aqui. Essa missão não é só produzir para nós, a missão é talvez ser o principal, ou entre os 2 ou 3 principais produtores do que sobra de espaço para a produção de alimento no mundo, para responder para o resto do mundo. Como diz o Roberto Rodrigues, eu acho que ele é um pouco otimista demais, é talvez a OPEP do alimento. Nos anos 70, a OPEP era do petróleo, lá no Oriente Médio. Vai ter uma OPEP do alimento. Vão ter 3 países. E a gente tem ainda o espaço para ocupar na parte setentrional, meridional da África, que tem o nosso mesmo padrão aqui do Centro-Oeste. Talvez ali seja uma fronteira até de expansão dos nossos negócios agrícolas, mas é a última fronteira agrícola que você tem. A partir daí, é tecnologia na veia, porque senão não vai responder. Né? De novo, nós estamos falando de aspectos fundamentais para olhar o que pode ser o bem-estar, olhar o que poderia ser o bem-estar da sociedade lá para frente e vendo as condicionantes que tanto a tecnologia, essa quarta revolução tecnológica, como esse movimento que a gente tem de populacional cruzado com as questões ambientais pode nos trazer. E, finalmente, o último ponto, que é a mesma pergunta, né? Como é que, do ponto de vista de recursos naturais, essa transição demográfica vai... o que ele vai implicar? Se ali era do ponto de vista de terra agriculturável, aqui é do ponto de vista de energia. Os senhores sabem, né, que quanto mais a gente sai do campo e vai para a cidade, e quanto mais a renda nossa média na cidade cresce, a intensidade energética, ela é mais do que proporcional. Ela é esporádica, ela é exponencial. O que acontece? Cada unidade nova de urbanização, cada percentual novo de urbanização, e cada unidade nova de renda que esse sujeito urbano recebe, o seu uso, a sua intensidade energética cresce de maneira exponencial. Como é que a gente vai responder isso? E não é que cresce, nós não estamos falando aí de novo, estamos falando de saltos do ponto de vista de ruptura, não é uma evoluçãozinha, estamos falando de salto. Tá certo? Nesse fórum que eu vim aqui há 2 anos atrás, uma das pessoas que estava fazendo palestra, ele fez um cálculo
do que tinha de consumo de energia elétrica em todos os celulares que estavam... Exatamente. Eu caí de costas. Aqui tem uma usina hidrelétrica aqui dentro, só para os celulares aqui usando. Tá certo? Esse tipo de desafio que está conectado, né, é o que eu chamo as outras condicionantes dessa revolução tecnológica, ela é desafio do ponto de vista de problema, por um lado, e é oportunidade, de novo, do outro ponto de vista. Né? Ninguém está imaginando que a gente vai conseguir reduzir de maneira significativa a intensidade de uso de energia. Né? Você pode até ter meios de reduzir a taxa de crescimento dela, mas ela jamais vai, é muito pouco provável que ela reverta e comece a cair. Então, nós estamos claramente aí um outro desafio importante para ser respondido e que é o que eu chamo uma outra condicionante para sustentar, né, o potencial, vamos dizer, de bem-estar que a gente pode vir a ter e que estão vinculados a esse avanço tecnológico que a gente está assistindo. Né? Eu encerro aqui para passar para as questões, mas só enfatizando isso. Não vamos olhar o que é o ser humano e a possibilidade de bem-estar do ser humano só pela sua vertente tecnológica, porque às vezes a gente acha que o mundo pode ser uma grande odisseia, né, 2001 ali, né, um processo tecnológico que anda meio no ar. Acho que o desafio que eu estou convidando os senhores aqui para enfrentar é colocar esse avanço tecnológico com algumas condicionantes socioambientais fundamentais. Né? Ela vai ocorrer dentro de ambientes, do ponto de vista socioeconômico, de uma transição demográfica maciça, uma transição para a urbanização, como a gente nunca assistiu, uma mudança do perfil de renda dominante nessas populações que estão migrando para as cidades, combinado com pelo menos 2 mega-restrições de caráter ambiental e que estão também, de alguma maneira, sendo condicionantes a esse processo, né, que é a questão de terras agriculturáveis per capita e, 2, a intensidade de energia por ser humano vivo, né, e podendo potencialmente se beneficiar dessa nova tecnologia. Então, esse era o desafio aqui. Agradeço de novo o convite. Muito obrigado. Acho que está funcionando. Bom, parabéns aí pela apresentação, acho que foi ótima. Anotei aqui vários bons pontos para a gente conversar rapidamente aqui. E a pergunta que fica, eu acho que para iniciar esse bate-papo, o que a gente precisa fazer para o brasileiro se movimentar a tempo de acompanhar essa oportunidade que você nos aponta, e não só você, como vários especialistas apontam, no início de uma transformação nova. No início de uma transformação nova no mundo, em que o Brasil e os brasileiros podem ter o privilégio de acompanhar e capturar uma parte desse crescimento. Né? Isso não aconteceu nas outras revoluções e a cultura do brasileiro nos mostra, infelizmente, que talvez a gente não acompanhe mais uma vez, por um déficit de infraestrutura educacional, por uma série de problemas que a gente tem que conviver no dia a dia. O brasileiro gosta muito de falar, né? Então, quando a gente era o maior participante do Orkut, quando existiu o Orkut. Depois, hoje nós somos o segundo maior país em interatividade nas redes sociais, no conjunto de redes sociais. No Instagram, a gente já está caminhando para ser o maior. Nossos youtubers estão entre os 15 maiores youtubers do mundo. Né? Então, a característica, o brasileiro é o campeão de conversa de boteco. Né? Então, ele quer conversar, ele quer falar, ele quer dar opinião, mas ele não quer fazer. Né? Então, a primeira pergunta é como é que a gente faz para realizar as coisas e capturar de forma... Você tem alguma visão sobre isso? Olha, eu tenho... Tá falando? Eu tenho, sim. O
o brasileiro ele tem essa facilidade no uso das plataformas digitais, eu acho que não é por acaso. Ele tem essa coisa de ser muito comunicativo, de você falou, passar a conversa do bar para a conversa nessas redes, mas eu acho que tem alguma coisa a mais e mais próximo, vamos dizer, a o que poderia ser um potencial de negócios. E é isso que a gente tem discutido, repito, tanto no MBC, né, nesse Movimento Brasil Competitivo, quanto com o pessoal da Brascom e outros. O que aconteceu? O brasileiro tem uma familiaridade, no meu modo de ver, a gente tem uma familiaridade com esse ambiente digital por algumas razões, né? Então, por exemplo, uma razão, e que é um brutal potencial de negócio, como nós saímos da hiperinflação aí no plano real, né, no começo dos 90 para frente, até então, nós tínhamos um desafio que era como manejar todas as contas que a gente tinha do ponto de vista do sistema bancário e do ponto de vista pessoal no país, de maneira ágil. Isso gerou um drive para um ganho de tecnologia no setor bancário do país que é monumental. O padrão... Bom, a minha consultoria tem escritório na Colômbia e Miami, etc. Nos Estados Unidos, você paga a conta até hoje com cheque. Você manda o cheque num envelope e paga a conta. Parecia sacanagem a primeira vez que caiu essa conta lá. Falando, isso aqui é trote, não pode ser. Cara, mas é isso. Esse nível de bancarização digital que a gente tem no Brasil, e que a propaganda do Itaú diz que até a vovozinha usa, e usa mesmo, isso é um potencial vamos dizer, de treino para essa plataforma, o uso de plataforma digital, que é monumental. E é um potencial. Nós estamos falando de um mundo, a gente não entrou aqui, mas a dimensão financeira, a financiarização que vem junto com o processo de digitalização dos serviços, etc., é uma dimensão absolutamente crítica. Como isso ocorreu lá atrás, sabe que hoje o sistema de pagamento brasileiro, então, não é só a bancarização, o sistema de pagamento brasileiro que está por trás da automação bancária, ele é 100% eletrônico no Brasil. 100% eletrônico. E com nível de confiança padrão, olha, eu não sei se tem outro país com um novo padrão. A gente fez projeto aqui, eu digo a gente, um grupo aqui um pouco você sabe que a BMF, antes de fundir com a Bovespa, aí continua ainda, eles têm o principal mercado de uma clearing de câmbio, né, na BMF. A BMF Bovespa, hoje B3. Aquilo foi desenvolvido 100% para o brasileiro, certificado pelo FMI e por todas essas organizações financeiras internacionais. Ele era o menor delay do mundo entre uma corretora fazer uma operação e ela ser processada na clearing. Era o menor delay do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Isso tudo é produto de exportação. Eu tentei falar isso para a BMF. BMF, é óbvio, você tem que ser o mais eficiente. Mas, além disso, você tem outro produto aqui. Ó. Abre BMF do B e vai vender isso no mundo afora. Mas continuou acontecendo. Os caras fizeram todo aquele processo que a gente conhece na BMF, virou B3, etc. Essa tecnologia está aí parada. Se você for olhar para o lado que é curioso também, do uso de tecnologia na área de governo no Brasil, nós estamos praticamente com nota fiscal eletrônica generalizada, por exemplo, aqui em São Paulo. Pô, isso não é pouca porcaria. Tá certo? Nós estamos falando que 100% do nosso imposto de renda no Brasil é digital e com nível de confiança monumental. As bases de dados, você entra no DataSUS, um pouco desses dados que eu trouxe aqui, você consegue pegar no DataSUS. O DataSUS é um banco de dados sobre saúde no Brasil que está digitalizado, mas num nível inacreditável. Então, assim, o Brasil tem uns nichos, além de ser um usuário hard user, nós temos alguns nichos, do ponto de vista da economia digital, que a gente avançou, mas, como você provocou, eles não transformaram-se ainda em uma plataforma de negócios. Mas está dado aí. Está pronto para a gente fazer. Então, pronto, estou exagerando. Nós temos aonde pisar, não é que nós partimos do zero. Ao contrário, a gente avançou muito. Então, assim, nós estamos igual Seattle? Não estamos igual Seattle. Agora, nós estamos igual Burkina Faso? Obviamente não. Tá certo? Nós estamos no meio desse jogo. Eu não acho que a gente já perdeu essa curva, como a gente perdeu as anteriores. A minha impressão é que a gente tem, talvez, que olhar alguns nichos nos quais, realmente, a gente tem não só o DNA,
mas como tem uma escala de mercado no país que permite você alavancar negócio. Porque você está num país de 200 milhões de habitantes, falando a mesma língua, usando a mesma moeda, com um padrão de consumo muito próximo, você tem uma plataforma de lançamento de negócio aqui que é monumental. Se você acertar essa mão aqui e entrar numa plataforma, você já tem escala suficiente para, no próximo ponto, você ir para outros países. É diferente você desenvolver uma tecnologia dessa num país que você tem que nascer internacional. Aqui a gente tem esse colchão positivo, que é de uma plataforma de lançamento antes de ter... Você montar uma tecnologia dessa na Suíça ou em algum país, ou o Chile, não tem jeito, nenhuma plataforma dessa funciona com essa escala. Ela já tem que sair... A gente tem esse colchão. Então, me parece que, assim, nós temos tempos ainda. Eu acho que a gente não perdeu esse jogo. Agora, realmente, depende de um drive fundamental. Infraestrutura é fundamental, essa coisa, mas eu acho que ainda o drive principal é das pessoas entrarem nesse negócio. Tá, juntando aqui com essa questão com duas perguntas aqui, uma pergunta do Roberto, que ele pergunta sobre pular etapas, né? Ele cita aqui a Alemanha no final do século XIX, depois a Coreia no século XX, mais recentemente a China, pulando algumas etapas, não fazendo o caminho que seria natural e, por isso, capturando esse crescimento. A pergunta é se você enxerga essa possibilidade do Brasil pular etapas e caminhar para ser protagonista dessa quarta revolução tecnológica. E, juntando com a pergunta do Luiz Coelho aqui, se o desenvolvimento tecnológico, e aqui eu acho que é uma questão importante, ele tem como resolver alguns dos problemas de base social aqui no Brasil. E talvez essa seja a nossa etapa a ser pulada. Não, eu acho que as duas perguntas estão muito conectadas. Eu acho que sim, dá para a gente pular processo, etapa, desde que você tenha algumas, talvez, e aí eu acho que talvez dependa mais de um esforço coletivo, mais de uma política pública, etc. Então, se você tiver um drive forte, que a gente não tem ainda, por exemplo, nós utilizamos aí nesse ciclo complicado aí da política industrial Lula-Dilma, a gente queimou quase 500 bilhões de reais em políticas industriais que, no meu modo de ver, foram políticas industriais que miraram a segunda revolução tecnológica e um pouquinho da terceira, mas praticamente não olharam até a quarta revolução tecnológica. Se nós tivéssemos o impulso desse recurso focado na quarta revolução tecnológica, nós teríamos condição de fazer. Então, assim, uma coisa que é fundamental é que a gente precisa baixar o custo e aumentar a velocidade de todas as nossas conexões de internet no país. Tá certo? Se comparar o que a gente tem na Coreia, o custo e a rapidez com o que a gente tem no Brasil, você fala, nós já temos um déficit aqui de competitividade razoável. Então, tem, sim. Mas a infraestrutura que a gente precisa na área dessa economia digital, ela talvez seja mais fácil da gente superar do que o nosso gap na infraestrutura tradicional. Eu acho que é mais fácil você encher o Brasil de backbones do que fazer uma estrada de ferro cruzando a Amazônia, etc. Tá certo? E a gente está batendo mais na estrada de ferro. É importante, não estou dizendo que não é importante, mas será que a gente não deveria pegar esse recurso e pelo menos, metade dele ir para as highways digitais, em vez de ainda bater nessa tecla? Então, eu acho que tem espaço. O Brasil é um país que tem musculatura nas suas agências de fomento. O Estado brasileiro ele é grande por várias razões, mas também ele é grande porque ele tem agências de fomento poderosas. A FINEP, o BNDES. Essas agências, a Embrapa, são agências que é raro você encontrar países em desenvolvimento com agência semelhante. Então, assim, eu diria que tem espaço. E aí, conectando com o último ponto, sem dúvida nenhuma, nas áreas sociais, essa questão de tecnologia é um drive fundamental. Por exemplo, na área de saúde, isso está avançando, mas está avançando. Vocês vão ter, acho que, né, tu comentou que vai ter mais para frente aqui, vai ter uma conversa sobre isso. Você tem que montar uma clínica especializada em cada bairro do país, ou você pode ter formas de fazer exames com portabilidade do equipamento e uma central de pessoas analisando lá atrás. Claro que você consegue. Então, talvez a gente consiga, nesse sentido, tanto o salto do ponto de vista de queimar etapa, como oportunidade de usar essa revolução tecnológica para serviço social, sem dúvida nenhuma é parte dessa questão, né? Todos os serviços que a gente conseguir jogar na rede
para serem emprestados sem que o cidadão tenha que ter deslocamento, já é outro caso. Na educação, nem se fale. Né? Eu tenho, outro dia, me envolvi, mas acabou não avançando. O sujeito veio com uma questão lá para a gente, dizendo o seguinte: Ricardo, dá uma olhada para a gente sobre como é que é o recrutamento de professores de inglês na rede pública brasileira, Brasil afora. Qual é a pergunta do cara? Veja, como é que o sujeito, lá no interior do Piauí, vai recrutar um professor de inglês? É claro que não recruta. Então, o inglês que está no currículo da escola pública, e não precisa ir muito longe, tá certo? Estou falando do interior do Piauí, mas vale para nós aqui também, na periferia, etc. Aí o sujeito veio com a coisa seguinte: olha, nós temos uma plataforma de ensino de inglês à distância, que é muito barato, porque a gente usa os aposentados lá na Austrália, nos Estados Unidos, etc., que topam falar e ajudar e pegar um método ali. E ele diz o seguinte: será que a gente não conseguiria fazer uma parceria com as escolas públicas, dizer o seguinte: não precisa contratar o professor de inglês. Nós vamos fazer um serviço de educação de inglês à distância com nativos. Você precisa ter um coordenador de inglês na região, mas, a partir daí, a gente... Falei, cara, é óbvio, esse é um tipo de gap que a gente tem de caráter estrutural. A gente não vai treinar o número de professores de inglês suficiente para a nossa juventude aprender. E esse cara vem com uma plataforma que a gente poderia facilmente nacionalizar aqui, tropicalizar e viver. E aí ele diz, para acabar, tem um índice interessantíssimo, que o quanto que agrega no seu índice de empregabilidade se você tiver uma segunda língua. É monumental. Então, o cara diz o seguinte: além de tudo, na hora que esse moleque lá na ponta souber um pouco, pelo menos alguma coisa do inglês, a empregabilidade dele dá um salto. Então, assim, a resposta é sim, sem dúvida nenhuma. É negócio interessante para o público e para o privado. E talvez a solução também passe, além do arcabouço de aplicação da tecnologia no desenvolvimento social e solução de alguns problemas que a gente enfrenta, também por essa questão do agronegócio, que você citou aqui na tua apresentação, e que o Gilson faz uma pergunta aqui sobre como é que a gente consegue enxergar o Brasil como celeiro do mundo no futuro, assim como a China foi recentemente o celeiro industrial do mundo, talvez o Brasil possa ser a grande fazenda do mundo. E aí, duas coisas sobre alimentação que tem a ver com isso. Eu tive na China no início do ano e visitei um grupo que tem um projeto de fazendas verticais, exatamente por essa concentração de metrópole que você citou, onde eles já estão desenvolvendo grandes prédios, com lajes de 2.000, 2.500 metros quadrados, com 35 andares, totalmente automatizado, onde cada andar vai ter a temperatura correta, a gestão hidráulica correta, para ter o fomento de determinadas sementes, etc. Então, já é uma solução da tecnologia aplicada ao problema da metrópole. Bom, sem dúvida. Imagina que seja coberto esse prédio por placas solares de captação de energia. Exato. Recicla a própria água e ainda joga um oxigênio para o meio da cidade. Pô, exatamente. Não sabia, mas acho que é esse tipo de coisa que nós estamos muito próximos de conseguir fazer. Né? O campo brasileiro ele é muito tecnológico. Eu acho que ainda tem uma discussão que também já fez em outros campos. A gente tem que sair da condição de fazendeiro, né, onde aproveita fundamentalmente a disponibilidade de terra, água e sol, e avançar na cadeia que vem por trás disso aí. O que é a cadeia que vem por trás dessa tecnologia agrícola no Brasil? É todo o maquinário, toda a inteligência, toda a análise de solo, planejamento, robótica, é tudo o que vem atrás. Até a gente não pode cometer o erro na agricultura que a gente cometeu na área industrial, de ficar com a parte menos valorizada do processo produtivo. Na agricultura, a gente está correndo um pouco esse risco. A gente tem que fazer da agricultura brasileira a plataforma para a gente desenvolver todo o campo tecnológico em volta, todos os serviços em volta. Né? O canadense tem muita reserva de minério, e são grandes produtores de minerais. Mas, mais interessante que o produtor de mineral, eles são os principais vendedores de soluções para a produção mineral no mundo. Você pega os melhores sistemas de avaliação de subsolo, é um sistema canadense. Você pega o mercado de capital, que viabiliza as operações de mineração, está em Toronto.
É o melhor espaço para você viabilizar financeiramente. Então, o sujeito da base mineradora, ele virou o melhor prestador de serviço de serviço de capital, né, o melhor serviço de análise de subsolo, o melhor maquinário. É isso, talvez, que a gente tenha, de novo. E é positivo ser um grande produtor, porque, de novo, a escala está aqui. Você não precisa vender essa escala lá longe, você vende ela aqui. Então, de novo, é outro potencial, sem dúvida, para ser aproveitado. Muito bom, muito bom. Acho que aqui encerraram as perguntas da plateia. Estamos com o tempo, então, zerado aqui. Eu vou agradecer. E, como cientista político, vou perguntar, para terminar aqui, em quem você vai votar. Mentira. Agradecer ao Ricardo e partir aqui para um break, é isso? Temos um break agora? Temos um break e em breve voltaremos. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Prazer de novo.